Eu tô planejando o meio de lua faz meses, desde 2023, sei lá, desde outubro de 2023, e eu tinha tudo certinho, eu tinha tudo planejado pela primeira vez na minha vida. Eu decidi que eu ia fazer as coisas do jeito certo, que eu ia planejar, que eu ia anotar, que eu não ia ser uma maluca impulsiva que eu sempre sou, e mesmo assim eu não comecei. Eu tinha tudo planejado, eu sabia como eu queria fazer o meu cenário, eu sabia como que eu queria fazer a divulgação, eu sabia sobre o que eu queria falar no geral, mas eu não sabia como começar. Daí que vem o tema desse episódio de hoje, na verdade, porque eu acho que saber como começar, a gente sempre sabe os primeiros passos. Mas é absolutamente assustador perceber que aquilo depende da gente. E isso é uma coisa muito clichê de se falar. Eu acho que todo mundo sabe que é muito difícil começar e que fica mais fácil depois que a gente começa. E eu não sei nem se tem tanto a ver com o medo de dar errado. É o que eu sempre falei quando eu falo sobre o meu medo de começar. Eu não sei se é o medo de dar errado. Porque se der errado, eu sinto que eu consigo lidar com isso. Eu acho que é muito mais sobre ter alguma coisa, ter um projeto que depende de mim. Eu sei que eu já falei uma vez no YouTube sobre essa ideia de se eu nunca começar, se eu nunca nem tentar, não tem como dar muito errado no final, não tem como eu me decepcionar. Só que eu acho que é o caminho que sempre me assustou um pouco mais, sabe? Porque, de novo, se, por exemplo, digamos que eu fiz o podcast, tomei coragem, comecei a gravar, publiquei e flopou maravilhosamente, 2 pessoas ouviram. É só apagar e fingir que não aconteceu. Hoje em dia eu sei que a internet tem memória curta, então assim, se eu postar um Reels, flopar muito e eu apagar, ninguém vai nem lembrar que ele flopou. Se eu começar um projeto novo que depende muito do engajamento da audiência e ninguém engajar porque ninguém ficou interessado, é só eu apagar, fingir que não aconteceu e daqui a 2, 3 dias ninguém vai lembrar que eu tive essa ideia. Então eu não acho que é o meu medo de falhar que me impede de começar as coisas. Eu vivo muito a partir do princípio do esforço mínimo, sabe? Então eu lembro até hoje, gente. Um dia em 2020... Não sei. Foi definitivamente durante a pandemia. Que eu tava assistindo Jane the Virgin. Isso daqui é uma das minhas origin stories, viu? Eu tenho 2 histórias de origem de escritora. E as 2 são baseadas em séries de comédia. E essa sobre Jane the Virgin, eu tava assistindo a série. E pra quem não sabe, a Jane, a protagonista, ela é uma escritora. Ela passa por vários perrengues e tal, mas ela... No fim, tipo, ela consegue uma editora, ela consegue publicar o livro dela e tal. Isso não é um spoiler, gente. Óbvio que ela consegue fazer alguma coisa que preste da vida dela, né? E eu lembro que eu tava assistindo isso e eu acho que foi a primeira vez que eu fui contemplada com a possibilidade de alguém ser escritor. Eu sabia que as pessoas eram escritoras, eu sabia que as pessoas publicavam um livro, mas não pessoas normais, tá ligado? Eu não podia abrir meu computador e publicar um livro. Lembrando que isso era 2020, eu já tinha 18 anos, ainda era, mesmo eu sendo mais velha, relativamente, ainda era uma perspectiva completamente irreal pra mim. E aí eu lembro desse dia em específico que, tipo, naquela semana que eu tava assistindo a série, eu tava pensando muito nisso, sobre talvez começar a escrever. Mas eu nem tinha ideia, nem nada do tipo, eu fui seduzida pela perspectiva. E eu lembro que eu tava no banho e eu comecei a me imaginar dando entrevista. Tipo, como seria dar entrevista e ter que responder sempre as mesmas perguntas de como eu comecei, por que eu comecei, de onde veio a minha ideia. E eu tava achando aquilo o máximo. Só que eu tava, tipo, daydreaming no banho. Eu tava pensando em possibilidades que nunca iam acontecer. Eu lembro que eu pensava, mano, e se um dia eu for chamada pra Eliana? Não me ocorreu ainda, mas vai que um dia eu sou chamada pra Eliana. E aí... eu acho que talvez tenha sido nesse mesmo dia que eu tive uma ideia. Ai, que vergonha. Ai, que vergonha. Eu tive uma ideia pra uma história, gente. E aí eu publiquei no Wattpad o primeiro capítulo. E eu não lembro. Eu tô com muita a impressão de que o nome era Welcome to Brasil. Não, mentira, viajei. Welcome to Brasil era o nome de uma fanfic de Harry Potter que eu tinha quando eu tinha, sei lá, meus 13 anos. Essa era... não lembro, mas ela era toda baseada em bossa nova, assim, era um negócio muito ruim. Eu fiz a capa pelo Pinterest e pelo PixArt, tá ligado? E eu lembro que eu publiquei o primeiro capítulo e eu tinha a ilusão de que eu ia acordar no dia seguinte e ia ter viralizado. Gente, não era bom. Não era bom.
E eu não fazia a menor ideia de como que as pessoas conseguiam leitores no Wattpad. Eu realmente achei que eu só precisava publicar, que as pessoas iam me encontrar. Porque era isso que eu fazia na época que eu publicava no Nia Fanfiction. Minha fanfic de Harry Potter, de Narnia, de Percy Jackson. Eu só publicava e achava os leitores lá. Só que aí no outro dia eu acordei, não tinha nenhuma visualização, eu senti uma vergonha como nenhuma outra que eu senti em toda a minha vida. E eu apaguei. E ficou por isso por algum tempo, até eu assistir o famigerado episódio de Brooklyn Nine-Nine, que eu acho que vocês já sabem, se vocês me acompanham. Vocês sabem que eu virei escritora por causa de Brooklyn Nine-Nine, por causa de um episódio em específico, em que o Terry diz que vai virar escritor, e aí ele escreve mal pra caramba, e aí o Jake incentiva ele a continuar escrevendo, porque mesmo que ele não escreva bem agora, talvez ele aprenda a escrever. E aí eu tava assistindo esse episódio, e eu pensei, cara, eu vou escrever alguma coisa. Eu não tô nem aí, eu vou escrever alguma coisa. Eu desliguei a série, abri um documento e me veio a frase, tipo, literalmente, me veio a frase: durante tempestades, o véu da realidade fica muito mais fino. E aí eu digo pra vocês, isso é muito real, isso é verdade, eu não estou exagerando, não estou mentindo. No segundo que eu pensei isso, começou a cair uma tempestade. E aí eu falei, mano, isso daqui é um sinal divino. Aí eu comecei a escrever, lógico. E poucos dias depois eu criei uma no Universo no Instagram, né, pra postar minha rotina e falar sobre escrever e tudo mais. E eu lembro até hoje que o meu primeiro post era... o título dele era Eu Não Sou Escritora. E aí, na descrição, na legenda, eu fiz um texto falando sobre como eu não era escritora, como eu tava escrevendo fazia pouco tempo, e eu não tinha nem a pretensão de publicar ou ser publicada. Eu só queria poder contar aquela história, que eu nem sabia direito que história que era, porque eu não sabia planejar, e até hoje eu não planejo, né? Então não posso falar muita coisa. Mas eu fiz todo um texto sobre não ser escritora, sobre não ser publicada, e isso foi em março de 2021. Nossa, hoje eu estou gravando isso daqui no dia 27 de março de 2024. Então hoje fez exatamente 3 anos. Caramba! Eu não tinha reparado. É literalmente hoje, é literalmente dia 27 de março que eu fiz meu primeiro post. Caramba, que maneiro, cara. E de novo, o meu medo de começar a escrever, a minha vida inteira nunca foi de necessariamente dar errado. Mas além de eu não ver aquilo como uma possibilidade, eu não achava que era possível, porque eu moro no Brasil, eu era jovem, eu tinha 17 anos. E, mano, como assim você quer ser escritora, tá ligado? Você não tem como sair do zero e simplesmente virar escritora. Isso não entrava na minha cabeça que eu podia só abrir um documento no meu computador e começar a escrever. Eu achava que eu tinha que partir de algum lugar. Sei lá, de uma proposta de publicação, não sei. Não era nem só essa visão da impossibilidade, mas também era a ideia do percurso, era a ideia de ter que escrever um livro e ter que me esforçar pra caramba e ter que sair muito da minha zona de conforto. Eu acho que talvez essa seja a palavra certa, porque não é nenhuma zona de conforto que nem a gente vê em qualquer lugar, que nem a gente vê em todo lugar, mas sabe, eu não sei vocês, mas quando eu me esforço muito, quando eu tô muito concentrada, quando eu preciso escrever algum trabalho pra faculdade, alguma coisa do tipo, eu sinto meu cérebro funcionando. Eu meio que sinto as engrenagens dentro do meu cérebro. E eu acho que é isso que eu mais fugia. Era o medo de descobrir que eu não era tão boa assim. Porque o problema não é o falhar no final. Porque se eu chegar até o final, pô, já é uma conquista do caramba. Porque eu sou uma pessoa que meu hobby favorito é desistir das coisas. É largar as coisas no meio, tá ligado? Inclusive, sempre me surpreendeu muito que eu terminei de escrever O Despertar dos Fantasmas. Porque foi a primeira coisa em toda a minha vida que eu não desisti no meio. A questão não é chegar no final e falhar. A questão é estar ali no meio daquele negócio e descobrir que eu não sou boa o bastante. E que se eu quiser fazer aquilo funcionar, eu vou ter que me esforçar pra caramba, que eu vou ter que estudar e que eu vou ter que quebrar a cara. Isso é meio desesperador, porque achar que eu nasci sabendo é tão mais simples. Por isso, gente, inclusive, que eu nunca aprendi a desenhar, porque eu já comecei a aprender a desenhar. Todo ano eu falo que eu vou aprender a desenhar, todo ano. Todo ano, começo de ano, eu sempre fico meio motivada. E aí eu falo que eu vou aprender a desenhar. Quando eu descubro que eu não nasci sabendo, é quando eu largo mão. Porque eu odeio tá ali tentando e não conseguir. E tentar de novo e não conseguir de novo. E tentar arrumar e não conseguir. E, tipo, é sempre desesperador pra mim. E a questão da arte, a questão de, na verdade, eu acho que qualquer coisa é que a gente não pode depender de motivação. Então, se eu quero aprender aquilo, se eu quero conseguir ficar boa naquilo,
eu preciso tomar vergonha na cara e aguentar o que vier na minha direção. Então eu fazia um desenho e se ele não ficava bonito de primeira, eu não tinha nenhum motivo pra continuar desenhando. Porque, cara, eu sei que o próximo vai ficar ruim também, e o próximo 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 também. E aí o próximo talvez fique um pouquinho melhor, mas eu tenho certeza que também não vai ficar bom o suficiente. Sabe, tipo assim, isso é uma coisa que sempre me impediu de continuar. E a única coisa que me fez ter coragem de continuar escrevendo era o quanto eu tava apaixonada por aquela história. Porque era a mesma história. Então eu tinha aquela ideia também de que ela não precisava ficar perfeita ali naquele momento. Que não era aquele capítulo e só. A gente tava falando de um livro inteiro, que eu posso levar anos pra escrever, que eu posso voltar e arrumar e editar, e pode ter outras pessoas lendo. Mas eu sabia que eu queria contar aquela história. E eu acho que esse podcast, eu tive uma jornada um pouco semelhante, porque eu já sabia exatamente o que eu queria com ele. Eu sabia que eu queria usar meu pijama em todos os vídeos. Eu sabia como eu queria, sabe? A única coisa que me faltava era começar. Só que meu maior medo, mesmo que inconsciente, era dar play nesse vídeo e não saber o que falar. E travar, talvez. E enquanto eu falo, ficar na minha cabeça aquela vozinha de que tem alguma coisa errada. E de que eu tô fazendo alguma coisa errada. E que, sabe, ter aquela consciência o tempo inteiro de que vão ter pessoas assistindo isso daqui, que podem ter pessoas olhando pra isso daqui, achando, tipo, sei lá, horroroso a minha ideia de botar um pano atrás de mim. E às vezes as pessoas que não vão se identificar, ou pessoas que vão me achar chata, ou sei lá, tipo, existem 1000 possibilidades que sempre vão estar na minha cabeça enquanto eu tô aqui falando com vocês. E eu sabia disso, porque eu já gravei muitos vídeos pro YouTube falando desse tipo de coisa, e vídeos em que eu realmente só trazia uma conversa pra vocês, sem roteiro, sem nada. E eu sabia que era exatamente isso que ia acontecer, que eu ia sentir esses medos, e que eu ia ficar ansiosa, e que eu ia querer apagar tudo. E é exatamente o que está acontecendo nesse exato momento. Só que eu me convenci de que tava na hora de eu tomar vergonha na cara, e de eu aguentar, e de sentir medo, tá ligado? Eu acho que depois da raiva, o medo é a emoção mais... Medo é uma emoção? Não sei. Mas o medo é uma emoção, é a emoção mais constante que eu tenho no meu dia a dia. Porque vocês sabem que eu lutei contra a síndrome do pânico por muito tempo. E em 2023, principalmente. Finalzinho de 2022 até 2023. Hoje em dia eu me considero livre da síndrome do pânico. Eu não tenho uma crise de pânico faz muito tempo. Só que eu ainda vivo com o medo que a síndrome me trazia o tempo inteiro. Eu acho que a única diferença é que agora eu sei lidar com isso. Então, todos os medos que eu tinha, seja sobre sair de casa, seja sobre meu coração parar de bater, seja sobre alguma coisa em relação à minha família. Tipo, se eu ficava em silêncio por mais de 2 segundos, eu imaginava toda a minha família tendo morte súbita, óbvio, tipo assim. E aí eu ficava imaginando como que seria o velório de cada um deles, e aí como que seria pra mim, e aí quando eu morrer, como que vai ser o meu velório, porque obviamente se eu sair de casa eu vou morrer, né, e como seria o meu velório, como que minha família ia lidar, e aí eu começava a hiperventilar, começava a chorar, começava a ter uma crise de pânico. Era bem divertido, como vocês podem imaginar. Então isso era muito constante, eu não sabia lidar com isso. Mas hoje em dia, justamente, a questão é que eu aprendi a conviver com esse medo, e eu aprendi a mandar ele calar a boca. Então, se eu falar que eu não sinto mais ele, ou se eu falar pra vocês que não, minha mente tá suave, que eu tô curada, é mentira. O que realmente aconteceu é que é como se entre as 20 vozes que estão na minha cabeça, eu consegui aprender a dar ouvidos só pras mais importantes. Então, pra essas que estão o tempo inteiro tentando me aterrorizar, eu aprendi a tirar a importância delas. Vocês podem até me perguntar como eu fiz isso, porque eu imagino que muitas pessoas passam por coisas parecidas, porque você não precisa nem ter síndrome do pânico pra ter que lidar com esses pensamentos de morte, mas só uma ansiedade muito fodida. Mas eu realmente não sei dizer como que isso aconteceu. É uma combinação de muita vontade de melhorar, porque eu não aguentava mais viver desse jeito, terapia, psiquiatra, então eu tomo remédio. Eu acho que eu percebi em algum momento que se eu não
tomasse a dianteira na vontade de melhorar, nada ia dar certo, porque eu podia ficar dobrando a quantidade do meu remédio quanto eu quisesse, que não daria certo se eu não fizesse um gaslighting comigo mesma, falando, não, agora você vai melhorar, seja pelo bem ou pelo mal, pelo amor ou pelo tambor. Mas lógico, eu só consegui ter essa força mental, assim, porque eu tenho uma rede de apoio muito boa, eu tenho condições de ir no psiquiatra, eu tenho condições de fazer terapia semanal. Então, lógico, eu não tô aqui dando uma solução, eu tô contando a minha história e a minha relação com o medo, porque ele ainda tá aqui até hoje, gente. Mas ficou ficou menos aterrorizante. Eu acho que eu consegui, assim, botar uma máscara nesse medo. Ele não diminuiu de tamanho, ele segue ali. Sei lá, pensa no Sullivan. Ele continua daquele tamanhão, mas aí ele botou uma máscara de... Eu ia falar de palhaço, só que eu tenho medo de palhaço também. Ele botou a máscara de um gatinho, entendeu? Aí, ó, ele virou gatinho. Ele não é só o Sullivan, ele virou gatinho. No caso, ele botou uma máscara, né? Porque se eu pensar muito e tirar a máscara, ele ainda tá ali. Mas eu consigo botar essa máscara dele. Fez sentido essa analogia? Eu acho que não, mas enfim. Eu fiz um vídeo pro YouTube faz algum tempo que o título dele era Eu Não Tenho Mais Medo de Ficar Sozinha. Em que eu falo sobre esse medo que sempre foi muito constante na minha vida. De tanto ficar sozinha no meu dia a dia, tanto de ficar sozinha em momentos ruins e não ter com quem falar, tanto de morrer sozinha. E eu sempre penso nisso, inclusive. E eu digo que não é mais um medo que eu tenho, porque... Da mesma forma como a síndrome do pânico, eu consegui parar de dar tanta importância pra ele. Eu consegui ver que, tipo assim, eu não sei o que o futuro me reserva, sabe? Eu não sei o que vai acontecer daqui pra frente, eu não tenho a menor ideia. Mas eu não sou uma pessoa ruim. Eu sou gente boa, eu sinto que eu sou uma companhia agradável, eu não quero ter que viver com medo de ficar sozinha pra sempre, porque é improvável. Pra muitas coisas na minha vida, eu tento usar a lógica como solução. Então eu penso, é muito improvável que eu acabe sozinha. Da mesma forma como é muito improvável que eu, uma garota de 21 anos, tenha um infarto fulminante. Que é uma das questões da minha síndrome do pânico, tá ligado? Tipo assim, eu já fiz um monte de exame do coração, tá tudo suave, não tem histórico na família. É muito improvável. Então eu tento combater esse medo também um pouquinho com essa lógica. Então se eu tô me sentindo sozinha agora... Eu tenho noção, eu consigo gritar pra minha mente que isso não é eterno, porque tudo passa. Eu já falei pra vocês da tatuagem do Neymar, que é o que mudou a minha vida. Que na Copa de 2014 eu vi que o Neymar tinha uma tatuagem no pescoço e eu podia jurar que tava escrito Chico Buarque, se eu não me engano. Nessa tatuagem. Era Chico Buarque? Alguma coisa assim, era algum nome de um homem aleatório. Eu achei que tava escrito Chico Buarque. Eu digo, mano, como assim o Neymar tem uma tatuagem pro Chico Buarque? Aí eu fui pesquisar pra ter certeza, só que tava escrito Tudo Passa. E eu falei, quem que vai tatuar Tudo Passa? Como assim Tudo Passa? E eu percebi, de fato, tudo passa. Literalmente tudo passa. Então, aquele momento em que eu tô me sentindo extremamente solitária, vai passar. Aquela fila interminável vai passar. Aquela dor de barriga depois de comer 4 pastéis vai passar. Aquela sensação de aperto do peito que meu cérebro me convenceu que só pode ser um infarto vai passar. E se não passar, eu vou morrer. E aí se eu morrer, passou também. Entendeu? Vai passar. É a mesma lógica que na minha cabeça eu tenho pra... Não a mesma lógica, mas eu acho que é o mesmo princípio, assim, que eu tenho na minha cabeça pra relacionamentos. Que todo relacionamento acaba. Ou vocês terminam onde vocês morrem. Tipo assim, vai acabar. Em algum momento vai acabar. Então, não tem necessidade de ser tão extremamente, incrivelmente, bizarramente intenso sobre cada pequena coisinha. Porque tudo passa. Literalmente tudo passa. Todos os momentos desconfortáveis que você teve na sua vida, toda briga, toda conversa chata, toda aula insuportável, tudo passa. E eu não vou dar um discursinho idiota de que tudo isso que eu aprendi com o meu medo fez tudo que eu passei valer a pena, porque definitivamente não fez. Se eu pudesse, tipo, nascer de novo com a promessa de que eu seria 100% saudável mentalmente, eu topava. Mas, querendo ou não, a gente tem que tirar alguma coisa positiva de uma situação ruim, né? E olha que eu só dei exemplo assim. Caiu.
Pra quem só tá ouvindo, acabou de cair todo o meu cenário. Isso que dá os afta crepe. As coisas acontecem, gente, e a gente só precisa lidar com elas conforme elas forem dando na nossa cara, entendeu? Bom, o meu nome é Malu Costa Curta e esse aqui foi o primeiro episódio do Meio de Lua. Fica de olho porque teremos um novo episódio todo domingo à noite pra deixar o seu momentinho da depressão um pouquinho mais feliz.